Olá, mais uma vez! E aí, tudo bem? Continuando firme nos estudos? Estamos aqui para continuar a conversar sobre a Lei do Processo Eletrônico, a Lei 11.419 de 2006. Na aula passada, nós vimos os 3 primeiros artigos dessa lei, que falam da primeira parte, que estabelecem algumas definições. Hoje nós vamos continuar a partir do capítulo 2 da lei, que começa no seu artigo 4º. Então vamos lá acompanhar na lei, firme e forte, lendo a lei e entendendo o que ela quer dizer. Artigo 4º. O capítulo 2 fala da comunicação eletrônica dos atos processuais, né? Então fala da parte em que você entra em contato com o tribunal, o tribunal entra em contato com você, da comunicação eletrônica dos atos processuais. Então, artigo 4º. Os tribunais poderão criar diário da justiça eletrônico disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. Mais uma vez, para você prestar mais atenção. Os tribunais poderão criar diário da justiça eletrônico, além daquele que é impresso. Os tribunais poderão criar diário da justiça eletrônico disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores. Que diabos é um sítio da rede mundial de computadores? Sítio da rede mundial de computadores é um site da internet, né? Em português, na língua portuguesa, no vernáculo, nas comunicações oficiais e, por óbvio, na lei, a gente não usa jamais língua estrangeira. Então você tem que dizer tudo em português. Aliás, lembra disso quando você for fazer, eventualmente, no seu concurso, uma redação. Se tiver redação, você não vai escrever site da internet. Você vai escrever sítio da rede mundial de computadores, porque essa é a linguagem oficial. É assim que oficialmente se escreve em português. Lá no seu WhatsApp, na sua comunicação, no seu e-mail, você escreve site da internet. Mas para a redação na prova e nos documentos oficiais, você escreve sítio da rede mundial de computadores. E é no sítio da rede mundial de computadores destinado ao tribunal que vai ficar o Diário da Justiça Eletrônico. Volta lá. De novo, os tribunais poderão criar Diário da Justiça Eletrônico disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores para publicação de atos judiciais e administrativos. Publicação de atos judiciais e administrativos próprios, ou seja, do próprio tribunal e dos órgãos a ele subordinados, bem como comunicações em geral. Cuidado aqui, ó. Tribunais poderão criar Diário da Justiça Eletrônico disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. Tem muita coisa aqui que pode aparecer para te criar problema em questão de prova. Pode tirar, por exemplo, essa parte dos órgãos a eles subordinados, colocando um apenas aqui, ó, por exemplo, para publicação apenas de atos judiciais e administrativos próprios, e aí tira os órgãos a eles subordinados, tira as comunicações em geral. Toma cuidado para você não ser enganado pela questão. Por isso que eu falo, leia mais uma vez, sublinha do jeito que eu faço aqui, sublinha, marca, anota, coloca opções, pense em questões que poderiam ser feitas com aquela afirmação, senão você vai ser engolido, vai ser enganado na hora da prova. É assim que a banca raciocina, tentando inventar questões envolvendo essas palavras. Gente, é óbvio que nesse tipo de legislação só tem como você fazer questão mexendo com as palavras da lei. Não dá para você ficar fazendo questão teórica. Não é que nem o Código Civil, não é que nem o Código Penal, que você pode perguntar um pouco mais teórico, perguntar definição, sair um pouco da letra da lei. Ainda assim, muitas vezes os tribunais não saem, ficam na letra da lei. Esse tipo de legislação aqui não tem jeito. Você tem que ler de novo, ler mais uma vez e saber como é que está escrito. Tenta sublinhar e criar meios de lembrar daquilo que a lei fala. Então, de novo,
Os tribunais poderão criar Diário da Justiça eletrônico disponibilizado em sítio da rede mundial de computadores para publicação de atos judiciais e administrativos próprios e dos órgãos a eles subordinados, bem como comunicações em geral. Quer dizer que pode colocar tudo lá no Diário da Justiça eletrônico que diga respeito ao tribunal. Parágrafo 1º. O sítio, ou seja, o site da internet e o conteúdo das publicações de que trata este artigo deverão ser assinados digitalmente com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na forma da lei específica. Então, o site do tribunal e todo o conteúdo das publicações que tiver lá no Diário da Justiça eletrônico devem ser assinados digitalmente, com base em certificado emitido por autoridade certificadora credenciada na forma de lei específica. Parágrafo 2º. A publicação eletrônica, na forma deste artigo, substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais, à exceção dos casos que, por lei, exigem intimação ou vista pessoal. Isto é muito importante. Mais uma vez, a publicação eletrônica, na forma deste artigo, ou seja, a publicação eletrônica feita pelo Diário da Justiça eletrônico, substitui qualquer outro meio e publicação oficial. Substitui qualquer outro meio e publicação oficial para quaisquer efeitos legais. A exceção, olha ela aqui, a exceção dos casos que, por lei, exigem intimação pessoal ou vista pessoal do processo. Então, olha lá como a coisa é rica e como pode te criar problema. Você vai ter a publicação no Diário da Justiça eletrônico. Esse Diário da Justiça eletrônico é o quê? Ele é uma versão daquele mesmo Diário da Justiça impresso. Então, sai publicado no Diário da Justiça eletrônico, considera-se intimado. É a mesma intimação. Foi publicado no Diário da Justiça eletrônico, você se considera intimado. Para qualquer caso, para qualquer caso. Para qualquer situação, exceto, e aí está na lei, exceto aqueles casos em que se exige intimação pessoal ou se exige vista pessoal do processo. Então toma cuidado. Exige vista pessoal de documento, exige vista pessoal de processo, exige intimação pessoal, exige que o oficial de justiça vá lá e entregue pessoalmente uma intimação. Tirando esses casos, o Diário da Justiça eletrônico é o que é suficiente para qualquer intimação, tá? Presta atenção nisso aí, olha lá. Então a publicação substitui qualquer meio de publicação oficial para qualquer efeito da lei, exceto os casos que exigem intimação ou vista pessoal. Parágrafo 3º. Considera-se como data da publicação o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Isto aqui, é extremamente importante para a contagem de prazo. Como é que funciona a contagem de prazo? Considera-se data da publicação. Então, qual é a data da publicação? A data da publicação não é o dia que saiu no Diário da Justiça. É o primeiro dia útil seguinte ao da disponibilização da informação no Diário da Justiça eletrônico. Toma cuidado com isto aqui que muita gente faz confusão. Saiu no Diário da Justiça de hoje. Suponha que hoje é segunda-feira, dia 1º de abril. Segunda-feira, 1º de abril, dia útil, tá? Imagine que hoje não é feriado, imagine que hoje não é nada. Hoje é um dia normal. Segunda-feira, 1º de abril, ok? Beleza. Saiu hoje lá no Diário da Justiça eletrônico. Hoje apareceu. Hoje é o dia da publicação? Não. O dia da publicação é amanhã, terça-feira, dia 2 de abril.
Por quê? Porque amanhã é o primeiro dia útil depois da disponibilização. Então aqui você tem dois conceitos: publicação e disponibilização. Qual é o dia da disponibilização? É o dia em que apareceu no Diário da Justiça. Qual é o dia da publicação? Publicação é o primeiro dia útil depois da disponibilização. Então não confunda. Disponibilizado no dia 1º, publicado no dia 2. Agora, suponha que hoje é dia 1º de abril, mas hoje é uma sexta-feira. Hoje é sexta-feira, 1º de abril. Saiu hoje no Diário da Justiça, então está disponibilizado hoje. Qual é o dia da publicação? É só segunda-feira. Porque sábado não é dia útil, domingo não é dia útil. É o primeiro dia útil depois da disponibilização. Então, se a disponibilização é dia 1º de abril, sexta-feira, aí eu tenho sábado, dia 2, domingo, dia 3, publicação, segunda-feira, dia 4. Primeiro dia útil depois da disponibilização. Ah, mas e se segunda-feira for feriado? Aí só é publicado, só se considera publicado na terça. Eu tenho, então, sexta-feira foi disponibilizado. Sábado não conta, domingo não conta, segunda, feriado não conta, publicado na terça-feira. Toma cuidado com isso, tá? Então, disponibilização é o dia que saiu no Diário Oficial. Publicação é o dia imediatamente seguinte, é o dia útil imediatamente seguinte à disponibilização. É o que diz aqui o parágrafo 3º lá do artigo 4º. Parágrafo 4º. Os prazos processuais terão início no primeiro dia útil que se seguir ao considerado como data da publicação. Aqui também dá margem para problema. Quando é que começa a contar o prazo? O prazo começa no primeiro dia útil seguinte ao da data da publicação. Como a gente acabou de ver, a data da publicação é o primeiro dia útil depois da disponibilização. Aí o primeiro dia útil é a publicação. E quando começa a contar o prazo? No primeiro dia útil depois da publicação. Então, de novo, olha aqui. Os prazos começam a contar no primeiro dia útil que se seguir a data da publicação. E a data da publicação é o primeiro dia útil depois da disponibilização. Então imagina que eu tenho disponibilização na sexta. Aí vai ser publicação quando? Na segunda. Qual é o primeiro dia do prazo? Terça. Disponibilização na sexta. Publicação na segunda. Primeiro dia do prazo? Terça. E se na terça for feriado? Aí eu tenho disponibilização na sexta, publicação na segunda, feriado não conta, primeiro dia do prazo na quarta. Então, atenção, é só dia útil, disponibiliza no dia tal, publicação é o primeiro dia útil seguinte, primeiro dia do prazo, primeiro dia útil seguinte à publicação, tá? Não vai fazer confusão com isso aí que é complicado. Parágrafo 5º. A criação do Diário da Justiça eletrônico deverá ser acompanhada de ampla divulgação e o ato administrativo correspondente será publicado durante 30 dias no Diário Oficial em uso. Isso aqui para quando o tribunal vai criar o Diário da Justiça eletrônico, né? Quando um tribunal, por exemplo, quando o tribunal ainda não tem Diário da Justiça eletrônico e vai criar o Diário da Justiça eletrônico, o que ele tem que fazer? Ele tem que dar ampla divulgação. O ato administrativo correspondente deve ser publicado durante 30 dias no Diário Oficial em uso, quando vai criar o Diário da Justiça eletrônico, ok? Toma cuidado com isso daí também. Vamos ver o artigo 5º, prosseguindo. Artigo 5º. As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico.
Presta atenção nisso. Se você se cadastra, você advogado, por exemplo, se cadastra lá no site do tribunal, você vai ser intimado pelo próprio site do tribunal. Então, ó, as intimações serão feitas por meio eletrônico, em portal próprio, aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º desta lei. Então, aos que se cadastram, pode ser feita essa publicação por meio eletrônico. Se você não está cadastrado, tem que ser lá no Diário Oficial Eletrônico, no Diário da Justiça Eletrônico. Então, as intimações serão feitas por meio eletrônico aos que se cadastrarem na forma do artigo 2º dessa lei, dispensando-se a publicação em órgão oficial, inclusive eletrônico. Toma cuidado com isso, porque na prática isso aqui praticamente não acontece, tá? Isso aqui é uma coisa que ainda está em implementação, mas eventualmente pode aparecer na sua prova. Toma cuidado. Então, qual é a lógica disso aqui? O que você precisa prestar atenção na questão? Você precisa prestar atenção no seguinte, ó. Aqueles que se cadastrarem lá no portal, aqueles que se cadastrarem no site do tribunal para receber intimações por e-mail, por meio eletrônico de alguma forma, podem receber essas intimações dispensando-se a publicação no órgão oficial, dispensando o Diário da Justiça, inclusive o Diário da Justiça eletrônico. Mas é para quem? É só para quem está cadastrado. A regra é, tem que publicar no Diário da Justiça eletrônico. Mas, na forma do parágrafo 5º, do artigo 5º, perdão, se você se cadastra, você pode ser intimado dispensando-se a publicação lá no órgão oficial, tudo bem? Parágrafo 1º. Considera-se realizada a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Então, fulano foi lá, leu a publicação, leu que existiu a intimação, consultou, ele está intimado e imediatamente deve se certificar nos autos que aconteceu aquilo. Então é no dia em que o intimado efetivar a consulta. Na hipótese do parágrafo 1º, que é esse que a gente acabou de ver, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, vai que o cara lê o negócio no sábado, lê o negócio no domingo. A intimação será considerada realizada no primeiro dia útil seguinte. Então, se a consulta acontecer em dia não útil, a intimação se considera realizada no primeiro dia útil seguinte. Leu no sábado, considera-se intimado na segunda. E se segunda for feriado, aí considera-se intimado na terça. A mesma regra da publicação. Parágrafo 3º. A consulta referida nos parágrafos anteriores, 1º e 2º, deve ser feita em até 10 dias corridos, contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar essa intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Isso é para evitar a malandragem do cara, né? O tribunal manda um e-mail para você, dizendo assim, olha, tem um ato processual para você tomar ciência. Manda lá no seu e-mail, fulano, tem um ato processual no processo tal e você deve tomar ciência. E aí você fica embaçando e não abre o e-mail, não entra no site, não clica no link para não começar a contar seu prazo, porque você acha que você é um malandrão e que não vai começar a contar seu prazo. O tribunal te dá 10 dias, aliás, nem é o tribunal, a lei te dá 10 dias. Você tem 10 dias para abrir, para consultar o processo, para ver a sua intimação. Se você não consultar em 10 dias, automaticamente considera-se que você consultou e vai começar a contar seu prazo. É isso que diz aqui o parágrafo 3º, tá? Então, a consulta referida nos parágrafos 1º e 2º deverá ser feita em até 10 dias corridos. Não são dias úteis, hein? Isso aqui é questão boa, ó. Dias corridos, contados da data do envio da intimação. Errei. Mudei o slide, tá? Contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar essa intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. Então, 10 dias a partir do envio da intimação. Contou 10 dias, automaticamente considera-se realizada a intimação se você não se movimentar. Parágrafo 4º. Em caráter informativo,
poderá ser efetivada remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual nos termos do parágrafo 3º deste artigo aos que manifestarem interesse por esse serviço. Então é uma possibilidade a mais. É possível que depois que começou a contar o prazo, então mandou a intimação eletrônica para você, você não se mexeu nos 10 dias, começou a contar o prazo automaticamente, o tribunal ainda poderá mandar para você um e-mail avisando, aquele prazo já está correndo porque você não abriu a intimação nos 10 dias. Mas para isso tem que manifestar interesse nesse serviço. Olha de novo esse parágrafo para você ver como é que a coisa está escrita. Em caráter informativo, poderá ser efetivada a remessa de correspondência eletrônica, comunicando o envio da intimação e a abertura automática do prazo processual, nos termos do parágrafo 3º, aos que manifestarem interesse por esse serviço. Então, essa aí é poderá, não é obrigatório, terá a possibilidade de somente àqueles que manifestarem interesse por esse serviço. Presta atenção na redação dos artigos para não se atrapalhar na hora de responder questão. Parágrafo 5º. Nos casos urgentes em que a intimação feita na forma desse artigo possa causar prejuízo a qualquer das partes, ou nos casos em que for evidenciada qualquer tentativa de burlar o sistema, o ato processual deve ser realizado por outro meio que atinja a sua finalidade conforme determinado pelo juiz. Então, se o caso for urgente, considerando que a intimação possa causar prejuízo a qualquer das partes, ou nos casos em que for evidenciada a tentativa de burlar o sistema, aí o ato processual tem que ser realizado por outro meio para atingir a finalidade conforme determinado pelo juiz. E por fim, parágrafo 6º, as intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais. Lembra que, em alguns casos, você deve ter a intimação pessoal, né? Esta intimação feita aqui na forma do artigo 5º, intimação por meio eletrônico, será considerada pessoal para todos os efeitos legais. Tudo bem? Presta bastante atenção na redação dos artigos, que é para você não se atrapalhar na hora de responder questão. A gente vai continuar estudando essa lei aí do processo eletrônico. Vamos fazer uma paradinha para você poder dar um relax e daqui a pouco a gente continua em outro vídeo falando sobre essa lei. É já já! Voltamos!